Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Psicologia. O meu nome é Marcos, esta é a aula 18, cujo título é Métodos Observacionais. Começando então aqui essa série de vídeos falando sobre métodos de pesquisa em psicologia, nós temos famílias de grandes métodos de pesquisa, né? Comumente, alguns autores dividem esses métodos em métodos observacionais, que são pensados como aqueles em que há menos intervenção do pesquisador, que em geral o foco é numa única variável, os métodos correlacionais, que em geral tentam estabelecer associação, né, entre duas ou mais variáveis, e os métodos experimentais, em que os pesquisadores manipulam uma determinada variável, ou seja, exercem controle numa variável para que ela mude seus valores, seus níveis, para ver os efeitos, as consequências disso sobre outras variáveis. Eu particularmente não gosto muito dessa divisão, né? Estou apresentando ela para dizer que eu não gosto muito porque eu acho um pouco estranho dizer que um método é correlacional, quando na verdade o correlacional tem mais a ver com o objetivo que eu consigo atingir com um determinado método. Por exemplo, eu posso ter uma pesquisa experimental em que eu tem uma tarefa num laboratório em que a pessoa está deitadinha ali no aparelho de ressonância magnética. Então eu estou coletando imagens ali do cérebro dela para ver o cérebro dela em funcionamento. E aí depois eu posso estabelecer uma relação que na realização daquela tarefa específica, uma determinada região do cérebro esteve mais ativa. Apesar do meu estudo ser experimental, essa evidência da associação entre uma tarefa comportamental, uma tarefa dada para a pessoa realizar ali deitadinha no aparelho de ressonância magnética, e a região do cérebro que esteve mais ativa, essa é uma evidência correlacional, ou seja, mesmo que o meu método seja experimental, uma determinada evidência no meu estudo pode ser correlacional. Então é por isso que eu não gosto muito e eu acho um pouco estranho, porque o primeiro e o terceiro itens aqui são divididos muito mais em função do método e o segundo muito mais em função do tipo de conclusão que eu posso tirar. Isso é um pouco estranho, parece que é um pouco híbrido, né? Híbrida essa classificação. Além disso, uma outra ressalva que eu queria fazer, específica que aos métodos observacionais, é que a observação é ubíqua, é frequente na psicologia, né? Nós realizamos observação o tempo todo, né? Então, muitas vezes, alguns autores vão tentar fazer uma diferenciação entre método de pesquisa e técnica de pesquisa. Muitas vezes, o estudo em si não é observacional, mas ele faz uso da observação para a extração de informações. Então, é importante também essa ressalva, porque aqui eu não vou fazer muito essa distinção fina entre quando o método é observacional e quando o método é experimental, mas utilizou observação. Minha ideia é falar sobre os tipos de observação, tá? Então, meu foco vai ser esse aqui. Mas antes de a gente começar, a gente precisa entender o conceito de variável. O conceito de variável é simples, né? O conceito de variável é um conjunto lógico de atributos de uma entidade que pode variar, né? Essa definição parece um pouco complexa, mas é variável, posso traduzir aqui para vocês, variável é aquilo que varia. Algo que é variável num contexto pode não ser em outro, tá? Então, por exemplo, se eu aplicar um questionário e perguntar para as pessoas, você está vivo? Sim ou não? Bom, todo mundo vai responder que está vivo, né? Então, essa, em essência, não é uma variável, ela é uma constante. Agora, numa pesquisa médica, em que eu vou acompanhando pacientes que estão passando por um determinado tratamento, por exemplo, um tratamento quimioterápico, e algumas pessoas, depois de um tempo, elas morrem ou não, o status do paciente após a passagem do tempo, se vivo ou se morto, é uma variável relevante, que é justamente a variável que eu estou tentando predizer num estudo clínico, né? Se um determinado tratamento, por exemplo, uma quimioterapia, reduz, né, a probabilidade de óbito, ou mesmo se prolonga a sobrevida desse paciente. Então, assim, o que é variável num contexto pode ser uma coisa, no outro contexto pode ser outra, né? Se eu perguntar o número de olhos que as pessoas têm, para um conjunto de pessoas que têm 2 olhos, isso não é uma variável, é uma constante. Agora, se eu estou fazendo uma pesquisa que envolve ali, pessoas, talvez, que participaram de uma guerra, né, e que muitas delas perderam ali um dos olhos ou ambos os olhos, né, ou a capacidade de enxergar com esses olhos, isso vai ser uma variável, então é importante. E o grande foco das pesquisas é tentar estabelecer a relação entre variáveis, né? Eu quero descrever uma variável. É muito comum a gente fazer a divisão, é uma divisão um pouco rasa, confesso, mas uma divisão que é feita muitas vezes assim.
Alguns métodos observacionais procuram descrever uma variável e estabelecer quais são as categorias, né? Como que ela pode variar, né? Por exemplo, se eu estou estudando o brincar em crianças, eu posso querer estabelecer quais são os tipos de brincadeira que existe. Brincadeira solitária, brincadeira em grupo, brincadeira de faz de conta, jogos com regras, enfim, categorias específicas que eu poderia aí estabelecer a depender do meu referencial teórico. Nos métodos correlacionais eu procuro ver a relação entre diferentes variáveis e nos métodos experimentais eu também procuro ver a relação entre diferentes variáveis, estabelecendo um controle maior de tal forma que eu possa fazer afirmações de causa e efeito. Tá? Essa é uma maneira boa de começar a entender sem introduzir o assunto. Uma variável ela pode também ser pensada como algo que é composta de definições operacionais e definições constitutivas. Isso é muito importante porque quando a gente fala sobre alguma coisa no nível um pouco mais filosófico ou teórico, nós estamos pensando em definições constitutivas. Então, quando eu estou falando de inteligência de uma maneira um tanto quanto abstrata, eu estou pensando ainda na definição constitutiva. O que é inteligência, do que ela é composta, quais são os atributos da inteligência, quais são os tipos de inteligência, o que explica a inteligência, o que a inteligência é capaz de explicar. Então, eu estou pensando na relação, ou seja, na rede de conceitos que estão próximos um do outro. Acredito que você vai concordar comigo, mesmo se você não conhecer muito sobre psicologia, né, e por isso está fazendo esse curso, que se a gente pensar em aprendizagem e memória, parece que são duas coisas próximas, né? Então, provavelmente são conceitos que mesmo que tenham definições constitutivas distintas, a aprendizagem e a memória são coisas próximas. Agora, se eu falar para você aprendizagem e, deixe-me pensar num exemplo aqui, racismo. Bom, você pode até pensar que o racismo pode ser aprendido ao longo das interações, mas você concorda comigo que a aprendizagem e racismo são coisas bem distantes, né? Então, talvez elas já não estejam tão próximas ali em termos de rede de conceitos, né? Então, isso é um ponto importante. Agora, a definição operacional é um pouco mais concreta, porque a definição operacional estabelece quais são as operações, em geral as operações metodológicas, que permitem a mensuração de um determinado conceito, transformando em variável. Por exemplo, se eu defino como capacidade psicomotora, a capacidade ou habilidade psicomotora, habilidade de manipular objetos com as mãos, com os pés, enfim, faço uma definição ali. Putz, mas isso está um pouco abstrato. Como eu sei que fulaninho tem uma habilidade psicomotora maior e cicraninho tem uma habilidade psicomotora menor? Aí eu venho com uma definição operacional. Então eu falo que uma pessoa, por exemplo, estou inventando, tá? Vai ter que pegar uma colher. Talvez já tenha visto isso em brincadeiras de crianças, né? Em geral, em acampamentos. Vai ter que pegar uma colher, pôr um ovo na colher, segurar a colher com a boca e fazer um percurso de 20 metros, por exemplo. E aí eu quero avaliar se a pessoa derrubou ou não o ovo e em quanto tempo ela fez. Considerando que não derrubar o ovo e fazer o percurso em menos tempo é um índice de maior habilidade psicomotora. Ora, você pode questionar se essa métrica é boa ou não. Né? Por exemplo, eu fiz em 12 segundos, outra pessoa fez em 20 segundos. Será que essa métrica é boa para dizer que a minha habilidade psicomotora é melhor ou pior que a dela? Será que essa variável é boa para descrever a habilidade psicomotora? Você pode questionar isso, mas você não pode questionar essa definição operacional. Por quê? Porque ela está clara. Eu estou dizendo que é uma distância de 20 metros, eu estou dizendo que é uma colher, estou dizendo que é um ovo, eu estou estabelecendo qual é a tarefa que precisa ser realizada para que eu avalie se ela consegue ou não fazer aquilo, certo? Bom, então no que tange aos métodos observacionais, que é o tópico dessa aula, fiz uma divisão baseada no livro do Shones entre métodos de observação direta e indireta. Os métodos de observação direta são aqueles que envolvem observar o comportamento quando ele ocorre, ou seja, eu me foco no comportamento propriamente dito. E nós temos a observação naturalística, observação participante e observação estruturada.
E os métodos de observação indireta podem ser entendidos como situações em que eu não observo o comportamento propriamente dito, mas observo resquícios da ocorrência desse comportamento, como traços físicos e registros arquivísticos. A ideia é que nos slides a seguir eu fale de cada um deles. Então, começando pelos métodos observacionais diretos, inicio pela observação naturalística, trazendo aqui como exemplo a Jane Goodall, que é uma primatologista, ela está viva ainda, bem velhinha já, né, com quase seus 90 anos, e ela estudou chimpanzés, né, então ela é uma grande expert nos comportamentos sociais aí dos chimpanzés, comportamento aí de luta armada, comportamento aí de comportamentos alimentares, comportamento de caça, e ela fez vários estudos aí com chimpanzés, e muitos deles envolvendo observação naturalística dos membros dessa espécie. Mas a observação naturalística, devo ressaltar, não precisa ficar limitada aos estudos com animais. Ela pode ocorrer, por exemplo, com seres humanos. Então, retomando lá que eu falei sobre o brincar, suponha que não tenham muitos estudos ainda, né? Não é o caso, mas vamos supor que não existissem ainda estudos sobre brincadeira com crianças. Então, no primeiro momento, já que eu não tenho categorias analíticas pré-definidas, porque eu não conheço o campo, então, no primeiro momento, o que eu posso fazer são observações naturalísticas, tentando fazer anotações, identificar padrões, identificar categorias para tentar descrever esse fenômeno do comportamento de brincar em crianças, né? Seria um exemplo aí de observação naturalística, em que o nível de intervenção, preferencialmente, é o menor possível dentro dos métodos observacionais diretos. Por outro lado, a observação estruturada pode ser pensada como estando em um outro extremo dos métodos observacionais diretos, um tipo de método específico em que há maior intervenção do pesquisador que observa, ou seja, enquanto que na observação naturalística você vai observar só o que acontece naturalmente, como o próprio nome sugere, a observação estruturada pode querer estudar um fenômeno que, se você for ficar esperando passivamente acontecer, talvez não aconteça. Por exemplo, se você quiser observar o comportamento pró-social das pessoas, se as pessoas ajudam transeuntes, bom, você precisa ficar esperando acontecer alguma coisa para alguém precisar de ajuda. Alguém está passando com uma caixa muito pesada, alguém derrubar seus itens e porventura precisar de ajuda, alguém está andando com um guarda-chuva num dia de chuva e o guarda-chuva virar do lado avesso, né, precisar de socorro. A observação estruturada permite que o pesquisador intervenha no ambiente para que faça com que aconteça alguma coisa que de maneira natural poderia não acontecer ou poderia demorar muito tempo para acontecer, para ele avaliar aí um fenômeno de interesse. Nesse caso aqui, bem emblemático, era um estudo sobre cegueira desatencional, que é um fenômeno aí cognitivo bem interessante. Então, basicamente, isso daqui era um campus de uma universidade. Eu não me recordo exatamente se o campus era o campus da universidade aqui do primeiro autor, a Western Washington University, né? Mas era um campus, né? Então, a gente tinha aqui vários prédios, assim, de uma universidade americana. E aqui seria mais ou menos como se fosse uma praça, né? Em que algumas pessoas se sentam à sombra, ficam conversando, tem uns banquinhos aqui no fundo. E aí, basicamente, a equipe de pesquisa contratou um palhaço que estava num monociclo. E ele passava pedalando de uma ponta, né, até a outra ponta desse ambiente. E algumas pessoas estavam andando também, né? Algumas pessoas estavam andando a pé, andando em grupos, mexendo no celular, com fone de ouvido, possivelmente ouvindo música. E a ideia era avaliar se as pessoas notavam ou não esse personagem aqui que foi contratado pelo grupo de pesquisa, que era um personagem atípico e, digamos que, deslocado socialmente do contexto universitário, né? Tanto é que é isso que dá o título ao artigo, né? Você viu o palhaço no monociclo, né? E a cegueira desatencional enquanto caminha e fala num telefone celular. Basicamente, uma das conclusões do estudo foi exatamente essa, né? Que indivíduos que caminhavam mexendo no celular, eles eram mais prováveis, mais propensos a não notar uma atividade atípica no ambiente, que no caso era representado aqui pelo palhaço. Ou seja, quando nós estamos andando
mexendo no celular, nós somos mais prováveis de não percebermos coisas atípicas ao nosso meio, né? No nosso redor. Inclusive, talvez, alguma coisa que até venha a oferecer perigo pra gente, como, por exemplo, a aproximação de uma pessoa mal intencionada aí, querendo furtar o nosso celular ou nos assaltar, né? Isso foi obtido por meio de uma observação estruturada, em que algumas pessoas ficavam ali com uma prancheta, com uma planilha, anotando se a pessoa que passava estava com o celular, estava mexendo no celular, estava conversando, estava em duplo, estava em trio, estava sozinha, estava com fone, estava sem nada, e anotando aí a frequência de pessoas. Quando a pessoa chegava no final do trajeto, alguém abordava a pessoa e perguntava, viu, você viu alguma coisa atípica quando você passou aqui? A pessoa disse, eu vi um cara ali, um palhaço no monociclo, né? Então, basicamente, foi uma observação estruturada, que cairia também nos métodos observacionais diretos, mas note que, nesse caso, o nível de intervenção do pesquisador é maior do que numa observação naturalística. O terceiro tipo de método observacional aqui da nossa lista, na categoria direto, é a observação participante. E aqui eu trago 2 exemplos bem interessantes. O primeiro deles seria intitulado Sobre estar são em lugares insãos, do Rosenhan, de 1973. É um artigo interessante, que inclusive saiu na Science, esse artigo. E aqui eu trouxe uma foto que na verdade é um frame do filme Um Estranho no Ninho, né, com o Jack Nicholson, que é basicamente a situação em que ele está num hospital psiquiátrico ali. Mas é interessante porque, se eu não me engano, o lançamento do filme e o artigo são da mesma década, né? Apesar de um não estar associado ao outro, mas é interessante porque é um artigo que fala um pouco sobre saúde mental. E o que o Rosenhan fez, né, que seria considerado observação participante? Ele e mais 7 pseudopacientes foram a hospitais psiquiátricos, foram à recepção e chegaram lá falando, então, eu estou ouvindo vozes, né? E passaram por consulta e eles falavam que essas vozes diziam vazio, oco, diziam algumas coisas para essa pessoa. Então, essa pessoa relatava ao profissional de saúde mental ali que vinha ouvindo vozes, essas vozes diziam coisas a ele, essas vozes eram ouvidas após pensamentos dolorosos sobre a ausência de sentido da vida, né, da existência. Então, pensamentos aí, crises existenciais levavam a esse pensamento de vazio, oco, então talvez associado a um vazio existencial. E aí essas pessoas, né, que eram pesquisadores, né, tanto o Rosenhan quanto pessoas que estavam trabalhando com eles, foram admitidas em hospitais psiquiátricos. Isso sem a equipe da ala psiquiátrica saber que eram pesquisadores fazendo uma pesquisa sobre saúde mental. E depois da admissão dessas pessoas no hospital psiquiátrico, eles pararam de simular os sintomas, de ouvir vozes, né, de alucinações, nesse caso, auditivas, né? E após eles pararem de simular os sintomas, a ideia era avaliar com quanto tempo que a equipe de saúde mental ia reconhecer que eles estavam bem e dar alta a esses pacientes. E aí o interessante é que é concluído ali que, com exceção de um desses 8 casos, os diagnósticos que foram dados, ou seja, para 7 dos participantes em diferentes hospitais psiquiátricos, foi de esquizofrenia em remissão. Né? Eles foram considerados como pacientes esquizofrênicos, mesmo que eles estivessem fingindo os sintomas. E o mais impressionante também foi o tempo que eles ficaram hospitalizados, ou seja, foi um estudo bem custoso, inclusive do ponto de vista psicológico para essas pessoas. Eles ficaram aí hospitalizados entre 7 e 52 dias, com uma média de duração aí de 19 dias para esses 8 pseudopacientes. E além disso, eles registraram ali, durante a internação, que 35 de 118 dos pacientes, ou seja, das outras pessoas que estavam de fato internadas, desconfiaram, suspeitaram ali da internação, né, de que era uma simulação. E ao longo ali do período em que eles ficaram hospitalizados, eles faziam anotações, ou seja, eles estavam fazendo anotações que eram anotações como pesquisadores. Só que isso era interpretado pela equipe de saúde como sendo consistente com os sintomas esquizofrênicos, né? As anotações têm a ver com parte dos sintomas dessas pessoas que escutam vozes sobre vazio existencial. Esse estudo posteriormente foi questionado, né, sobre a legitimidade dele, se ele realmente foi conduzido ou não, mas ele é um estudo bem interessante para falar sobre a observação participante. A observação participante tem como característica o fato de que o pesquisador se torna imerso na situação de pesquisa
e às vezes até se confunde sobre o seu papel, né? Alguns metodólogos dividem a observação participante em participante explícita e participante oculta, em que na observação participante oculta, o pesquisador oculta o seu status de pesquisador, como nesse caso aqui. Na observação participante explícita, comumente utilizada em antropologia, em estudos etnográficos, o pesquisador admite para os participantes da pesquisa de que ele, pesquisador, está ali como pesquisador. Então ele participa, por exemplo, numa etnografia, um pesquisador pesca com os membros da comunidade, ajuda nas atividades ali de plantio, nas festas, nas danças, mas ele admite que ele está ali como pesquisador. Evidentemente que em determinadas situações, como nessa daqui, o pesquisador não pode falar assim, eu estou aqui para avaliar que se vocês vão reconhecer ou não que eu sou um pesquisador e não uma pessoa com transtornos mentais. Isso não daria certo aqui, porque se ele admite o status dele ali de pesquisador participante, fazendo observação participante, a pesquisa iria por água abaixo. Eu quero trazer mais um exemplo aqui do método de observação participante, porque é de uma pesquisadora brasileira, Terezinha Nunes. É um artigo muito interessante quando nós fazemos discussões sobre a inteligência e como que a inteligência se manifesta em contextos aplicados de resolução de problemas. Então, esse estudo foi conduzido em Recife, no Brasil. Nós sabemos que em metrópoles brasileiras é comum que tenhamos vendedores de rua, nas praças, nos semáforos, nas rodoviárias. E muitas vezes esses trabalhadores são crianças, né? De 8, 10 anos, pré-adolescentes, né? 12, 14, enfim, várias faixas etárias. O estudo foi conduzido com crianças em idade escolar que estavam ou não frequentando a escola, mas eram vendedoras ali de semáforos, de rua mesmo, né? Trabalhavam ali em atividade informal. E o que os pesquisadores queriam saber é se essas crianças, como que elas faziam para responder problemas matemáticos, sobretudo associados ao contexto de trabalho delas. Por exemplo, um produto custa X, eu quero levar 4 desse produto, como que a criança calcula? Ela calcula 4X? Ela calcula X vezes 4, ou ela calcula X mais X mais X mais X 4 vezes, ou ela tem uma outra estratégia diferente daquilo que é ensinada formalmente na escola. Aí onde que está a observação participante nesse estudo? Os pesquisadores iam até o contexto do trabalho dessas crianças e se apresentavam como se eles fossem potenciais compradores. E aí ficavam sondando compras reais ou mesmo compras hipotéticas do tipo, e se eu levar tanto, dá quanto? Né, determinado produto. E as perguntas eram feitas conforme os produtos que essas crianças comercializavam. E é interessante que no artigo tem um relato que eu acho muito interessante lá, que é o da água de coco, né? Que a água de coco estava 35 cruzeiros, à época ainda não era o real no Brasil, né? E estava 35 cruzeiros, e o pesquisador pergunta, né? Ele como um cliente, né? Ou seja, uma observação participante em que ele está se passando ali por cliente, ele fala, e quanto que custa 10 então? Bom, crianças que estão na escola aprendem que um número multiplicado por 10 basta colocar um zero no final daquele número, ou seja, 35 vezes 10 é só colocar um zero e fica 350. É assim que a gente aprende na escola, né? Essas crianças, elas conseguiam resolver os problemas, mas não necessariamente respondendo a questão direta, né? Elas iam decompunham esse problema em subtarefas e respondiam. E aí, além da observação participante, os pesquisadores utilizam também o que é chamado de método clínico do Piaget, que envolve perguntar, né? Como que você chegou a essa conclusão? É tipo ajudar a criança a pensar em voz alta, fazer perguntas para que ela pense em voz alta e relate os processos de pensamento que levaram ela a dar uma determinada resposta. E aí eu acho muito interessante esse exemplo. Eu deixei até anotado aqui para trazer para vocês, que é o seguinte. Quando o pesquisador, né, o cliente pergunta, quanto que é água de coco? 35 cruzeiros, senhor. E se eu levar 10, quanto que dá? Aí a criança fala assim, 3 dá 105, né? Ou seja, parece que ela fez ali 35 vezes 3, ou 35 mais 35 mais 35, né? Então ela calculou ali 3, né? 35, né? Vezes 3 dá 105. Daí ela fala assim, com mais 3 dá 210, ou seja, ela não fez 35 vezes 10, ela fez 35 vezes 3, certo? Deu 105. Depois ela fez 105 vezes 2,
deu 210. Esse 210, ela conclui que é 6. Daí ela fala, agora eu preciso de mais 3. Daí ela pensa um pouquinho, ela fala 315, então parece que ela somou mais 105, ou seja, ela foi somando, ela fez 35 vezes 3, depois mais 35 vezes 3, mais 35 vezes 3, chegou no 315 e depois somou mais um, que era os 35, ela falou 350. E ela conseguiu resolver. E o interessante é que essas crianças foram chamadas para uma segunda etapa, num outro momento em que elas fizeram um teste formal de matemática. E as crianças que se saíram muito bem no teste informal, mas contextualizado a situação de trabalho delas, se saíram relativamente mal no teste formal, que utilizava a matemática formal da escola. O que mostra que a inteligência ou o conhecimento matemático pode se manifestar num contexto concreto, embutido às características significativas da existência dessas crianças, mas não num outro contexto. Ou seja, a inteligência emerge num contexto específico, num contexto de trabalho, né? Informal, mas não emerge num contexto educacional formal. E é muito interessante esse artigo. Não à toa ele tem quase 2.000 citações e é bem reconhecido aí por pesquisadores de inteligência que utilizam ele para falar justamente sobre essa emergência da inteligência em determinados contextos em detrimento de outros. E é um exemplo de observação participante, porque o pesquisador não levou a criança para o laboratório, ele foi lá no contexto, foi in loco, quase se aproxima de uma observação naturalística, mas não é naturalística porque o pesquisador interage aí com os participantes da pesquisa de tal forma que aí ele próprio se torna um participante, um cliente aí comprando os produtos das crianças. Muito legal também, né? Bom, agora a gente passa brevemente para os métodos observacionais indiretos, né? Um dos tipos de métodos observacionais indiretos envolve a mensuração de traços físicos, né? Também chamado de vestígios comportamentais, ou seja, resquícios de comportamento. Imagina o seguinte, a gente tem um ditado no mundo do futebol de que diz que onde goleiro pisa, a grama não cresce, né? E, de fato, se você olhar em determinados campos de futebol, sobretudo futebol amador, em que os campos são menos cuidados, você vai ver que a região que o goleiro fica ali é uma região que tem terra, né? Que não tem grama, que não cresce. Da mesma forma, em muitos lugares nós vemos determinadas trilhas que parece que indicam que são caminhos que as pessoas comumente fazem, ou seja, é um traço físico, um resquício de que as pessoas andam muito por ali. Se você pega um determinado livro na biblioteca e percebe que as páginas estão mais rabiscadas, mais amassadas, mais dobradas, com orelhas, com anotações, enquanto que as últimas páginas estão mais conservadas, talvez isso seja um indício também, um vestígio comportamental de até onde as pessoas chegam no livro, num determinado livro, né? Então elas leem até o capítulo 5, depois do capítulo 5 ninguém mais lê aquele livro, por exemplo. Então seria uma evidência ali de um traço comportamental. A Zenit de la Brida, uma pesquisadora em psicologia social e psicologia ambiental, traz esse relato muito interessante sobre o efeito de prompts, ou seja, de comandos ali incentivando as pessoas a comportamento pró-ambiental, que respeite o espaço, que seja mais pró-social também, que respeite a integridade física ali do banheiro, né? Deixe ele higiênico, de descarga, não jogue lixo dentro da privada, não deixe dejetos aparentes, não jogue chiclete no mictório, não piche o ambiente. Então, se você colocar plaquinhas ali, será que isso aumenta os comportamentos pró-sociais ali, pró-ambientais ou não? Ela fez um estudo sobre isso. Mas e como que você vai mensurar isso? Você não pode mensurar o nível do indivíduo, porque senão você invade a privacidade da pessoa. A estratégia que ela utilizou foi fazer a mensuração disso ao nível dos banheiros masculinos e banheiros femininos de uma universidade pública aqui, que ela estudou, né? Não vou dar os detalhes do estudo aqui, mas o interessante é que, se eu não me engano, 6 vezes por dia, durante o período de um mês, os pesquisadores iam aos banheiros, né? Então, alguns meninos, né, estudantes de graduação, iam aos banheiros masculinos, por ela definido como os banheiros da pesquisa. Algumas pesquisadoras femininas iam aos banheiros femininos e anotavam ali, né, tem resquício de dejeto na privada,
na borda, foi dar descarga, tem vômito, tem chiclete no mictório, alguém rabiscou o cartazinho, e o cartaz que ela utilizou, alguns eram cartazes neutros e outros eram cartazes cordiais, né, com mensagem cordial. Então ela definiu ali o que era mensagem neutra, o que era mensagem cordial, e curiosamente o resultado dela mostra que prompts neutros geraram mais vestígios comportamentais, ou seja, na verdade, o prompt neutro foi pior, né? Gerou reatância, né? Fez com que as pessoas fossem, ninguém manda em mim, não. E aí a pessoa vai lá e joga realmente chiclete, por exemplo, no mictório, em reatância ao prompt, né? Mas o principal objetivo aqui é mostrar a criatividade da pesquisadora, né, que trabalha muito com essa ideia dos métodos observacionais indiretos, e mostrar como que o resquício comportamental, porque veja bem, se eu defino ali o comportamento pró-ambiental como um comportamento que visa conservar o ambiente e ser uma pessoa legal com as demais, com o próximo usuário do banheiro, eu não preciso observar para ver se a pessoa está dando descarga ou não. Eu preciso, talvez, amostrar determinados períodos do dia, ir lá e avaliar. Esse banheiro aqui tá... Vou fazer uma pontuação aqui, né? O nível de comportamento pró-ambiental dele hoje, nesse horário, é mais alto ou mais baixo. E foi o que ela fez nesse estudo aqui, que mostra um exemplo interessantíssimo de traço físico. Uma outra maneira de trabalhar com observação indireta são os registros arquivísticos. E eu trago esse exemplo aqui, que ele não é especificamente de psicologia, mas a gente pode fazer uma leitura aqui mais antropológica, talvez, embora a gente possa fazer uma pesquisa do mesmo tipo com caráter mais psicológico, né? Sem o menor problema. Isso vai muito da leitura da pesquisadora, do pesquisador. Mas esse estudo eu acho bem interessante, eu li ele alguns anos atrás. Ele fala sobre violência sexual contra crianças na mídia impressa, focando-se ali nas publicações do Estado de São Paulo, e é interessante como a linguagem estabelece uma relação moral ou de acusação contra aquele que pratica violência sexual contra crianças, como uma pessoa doente, como um monstro, como uma figura abjeta. E é muito interessante como essa narrativa vai mudando ao longo das décadas, né? Então, aqui fala, né, por exemplo, procurando chamar a atenção para a forma como os crimes sexuais eram noticiados e para os sentimentos sociais presentes nesse texto. E ela analisa as transformações na forma do jornal noticiário violência sexual. Ou seja, você pega, por exemplo, um jornal, que é uma fonte de informação, e amostra ali exemplares da década de 20 do século 20, da década de 40, da década de 60, da década de 80, até chegar aqui no século 21, você tem uma tendência, uma série histórica sobre uma determinada concepção de como tratar determinado fenômeno social, como, por exemplo, a violência sexual infantil, né, contra crianças, no caso. Então, seria o uso de registros arquivísticos. E é muito interessante, esse artigo é muito legal, recomendo bastante. Mas os registros arquivísticos podem ser feitos, né, também chamado muitas vezes de pesquisa documental, pode ser feito com caráter antropológico, psicológico, histórico, mas pode ser feito hoje com uma fonte riquíssima de informação que nós temos, que são as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter. Então eu posso fazer análise de textos, né, utilizando técnicas de machine learning, por exemplo, análise de sentimentos, para ver se determinados padrões de escrita denotam mais, são preditoras de fake news, são preditoras de apoio político a determinada figura do espectro político no Brasil, por exemplo. Se determinadas notícias indicam mais se essa pessoa é pró-vacina ou anti-vacina. São temas interessantíssimos, né? E com uma riqueza de dados enorme, os dados muitas vezes publicamente disponíveis, nós precisamos só das técnicas adequadas para coletar essas informações. Por que isso são métodos observacionais indiretos? Porque no caso dos registros arquivísticos, eu estou tentando, por exemplo, nesse caso, estabelecer uma concepção antropológica ou mesmo psicológica sobre a violência sexual a partir do que foi escrito sobre o assunto. No caso do Twitter, eu posso analisar trend topics para analisar tendências globais ou nacionais sobre um determinado assunto. Eu posso analisar, por exemplo, se existe alguma coisa relacionada
a concepção de corpos mais bonitos, né? O padrão de beleza brasileira com base em likes, em fotos no Instagram, né? Seria alguma coisa com base em comentários que objetificam a mulher, por exemplo. Depende do meu interesse de pesquisa, mas tudo isso eu estou observando resquícios ali comportamentais, registro, que você deixou registrado, o seu like. Então tem a contagem de likes em fotos, em publicações, o número de comentários, o número de reações aos principais comentários, o que em si constitui um material riquíssimo para a exploração de pesquisadores de psicologia e de outras ciências comportamentais, que é muito interessante também. Então, só para revisar, falei hoje sobre os métodos observacionais de observação direta, que é a observação naturalística, com mínima ou nenhuma intervenção no ambiente, observo em loco o que está acontecendo sem intervir. A observação participante, em que eu já tenho algum nível de intervenção porque eu interajo com os sujeitos ou os participantes da minha pesquisa. Aqui no caso o participante se refere ao pesquisador que também é participante da situação social que ele está observando, tá? Nesse sentido. O pesquisador também é participante. Essa observação participante pode ser oculta, ou seja, as pessoas que estão sendo observadas não sabem que o pesquisador é pesquisador, ou ela pode ser explícita quando as pessoas sabem, ele está aqui, ele está nos observando e ele é um pesquisador. E a observação pode ser estruturada em situações em que o pesquisador intervém no ambiente de forma a fazer com que algo aconteça, como por exemplo no caso lá do palhaço no monociclo, que permitiu que pesquisadores observassem situações de cegueira desatencional. A observação pode ser indireta também, quando o comportamento não é observado, mas é observado traços desse comportamento ou registros desse comportamento. Traços físicos, como por exemplo marcas em páginas, como dejetos em banheiros, como no exemplo que eu dei, trilhas em caminhos, né, em ambientes urbanos, né, pichações, registros em banheiros, né, em portas de banheiros, e registros arquivísticos como, por exemplo, jornais, redes sociais. Um que eu acho muito interessante, que eu acho que ficaria bem na interface aqui entre traços físicos e registros arquivísticos também, é o contador de visualizações no YouTube. Aqui eu particularmente gosto de fazer muitos cursos no YouTube, né, vou ver uma playlist e começo lá na aula 1, 200 mil visualizações. Quando eu chego na aula 30, está ali na casa de 8 mil visualizações, o que também pode dar uma ideia de como que as pessoas vão desistindo de um curso, de um projeto ao longo do processo. Estaria muito ali na interface entre registros arquivísticos, né, que são registros arquivísticos numa rede social, né, numa rede de vídeos, no caso do YouTube, aqui, né, onde a gente está, mas também com um componente de traço físico, que é quando você visualizou o vídeo, você fez com que o algoritmo incrementasse em uma unidade ali, o contador de visualizações. Ok? Espero que o conteúdo tenha sido útil, tenha sido interessante, tenha te instigado. Continuamos na sequência falando de outros métodos de pesquisa. Agradeço a atenção de todas e de todos e até o próximo vídeo.